Olá pessoal, sou o Dr. Igor, da Clínica Physicians, e hoje estou gravando essa apresentação para falar sobre a primeira vacina, que chegou para a gente contra o Covid, a Coronavac. Enfim, chegou a primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil. Então, pessoal, para essa apresentação, eu usei o informe técnico do Ministério da Saúde, de 18 de janeiro desse ano, e também a bula da vacina Coronavac do Instituto Butantan, informações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte, certo? Então vamos lá, os grupos prioritários nesse momento, de início de vacinação, definidos aí no informe técnico, que está aqui à direita, no post da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, são os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o Covid, Aqueles profissionais que trabalham nos CTIs, nas enfermarias, nas UPAs, no SAMU, que estão na linha de frente. As pessoas com 60 anos ou mais que estão em instituição de longa permanência para idosos, pessoas institucionalizadas maiores de 18 anos que têm alguma deficiência e a população indígena que vive em terra indígena. A Prefeitura de Belo Horizonte já detalhou mais esse grupo prioritário na primeira fase, Ela dividiu em fase, enumerou quais são esses profissionais. São os que atuam no CTI Covid, os profissionais que atuam no CTI em geral, no pronto atendimento e nas 9 unidades de atendimento, de UPA, unidade de pronto atendimento, e no SAMU, e os profissionais que atuam nas enfermarias do Covid. Aqui no Hospital Resoleta Néz, que é o hospital onde eu trabalho, também foi bem definido isso, O primeiro grupo de vacinação seremos nós, que estamos lá no CTI Covid, no CTI não Covid, no C-Covid, que é a unidade de atendimento aos pacientes com sintomas, gripais, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, e a enfermaria do quarto B. Depois, os outros grupos, ou seja, o hospital todo será vacinado seguindo esses grupos de vacinação. Então vamos lá, pessoal. Aqui são informações sobre a vacina Coronavac especificamente, tá? Isso aí não vale para as outras vacinas. Essas informações foram coletadas da bula feita pelo Instituto Butantan sobre a Coronavac, certo? Então, a vacina, cada dose é meio ml, que contém 600 SU de antígeno inativado cada. Se vocês lembrarem, para quem não viu, tem a aula lá no YouTube sobre vacina, o mínimo que devemos saber, sem conflito político. Eu explico isso direitinho, quais vacinas que chegaram para o Brasil e quais são os princípios ativos das vacinas, como cada uma vai agir. É interessante dar uma olhada lá. Então, a vacina Coronavac, ela deve ser feita por via intramuscular, não pode ser feita subcutânea, nem intravenosa, nem intradérmica. E o esquema são 2 doses, meio ml cada dose, como eu disse anteriormente, com intervalo mínimo de 2 semanas e intervalo máximo de 4 semanas entre as doses. O esquema vacinal completo, pessoal, são 2 doses, tá? Então, a proteção está garantida nos estudos tomando as 2 doses. Então, o esquema incompleto não foi estudado. Aqui é a atualização do andamento das análises das vacinas pela Anvisa. A Coronavac ainda faltava terminar a fase 3. Então, nesse informe do dia 19 de janeiro, a gente pode ver aqui, na última fileira aqui, fase 3 está concluída. Apenas a vacina da Janssen que não está concluída. Na aula também que eu dei anteriormente, nesse quadro aqui,
A Janssen e a Sinovac ainda, a Coronavac, né, da Sinovac ainda não tinham concluído. Agora a Coronavac concluiu a terceira fase e a Janssen ainda não apresentou os documentos. Só ela, portanto, que não concluiu ainda, não apresentou, né, os documentos de terceira fase. Então é o seguinte, pessoal, a vacina, eu vi muitos fluxogramas, feito até à mão mesmo, explicando bem informalmente a questão da eficácia da vacina, né, que foi amplamente divulgada aí de 50%, mas essa eficácia é contra a doença, tá? Não é contra a infecção, ou seja, contra a transmissão, certo? Então, a pessoa que foi imunizada contra o Covid, ela não foi estudado se ela não vai deixar de transmitir para outras pessoas. Ela pode deixar em 50% dos casos de apresentar a doença clinicamente. Os outros 50 vão apresentar e daí divide naqueles números, né? 78% formas leves a moderadas e evitou 100% de forma grave, né? 78% foi evitado de forma leve e moderada. No caso, 20%, né, que apresentou forma leve ou moderada da doença, mesmo sendo vacinado. E não houve pessoas com forma grave, né, 100% de eficácia contra formas graves da manifestação do Covid-19. Então, isso que eu quero que fique bem frisado aqui nessa apresentação é esse parágrafo de baixo aqui, o segundo. Todo mundo que foi imunizado deve manter as medidas de prevenção contra a disseminação do vírus, ou seja, vai continuar usando máscara, vai continuar fazendo isolamento social. Por quê? Porque é isso que eu expliquei anteriormente. O estudo foi feito na doença, para evitar a doença, para diminuir formas moderadas, diminuir formas graves da doença, e não na transmissão da doença, certo? A vacina, pessoal, então, na gravidez ainda não foi estudada. Então, ainda não tem essas informações sobre o uso da Coronavac na gravidez. Então, as grávidas não estão sendo imunizadas por enquanto. E também não existe informação durante a amamentação, né, a lactação. As crianças não estão sendo vacinadas nesse momento. Nos idosos, a vacinação é liberada, né? Não precisa de ajuste de dose. E as pessoas que tiveram o Covid-19, elas, infecção prévia, elas podem também ser vacinadas, né? As reações adversas, elas foram divididas das seguintes maneiras: muito comum, maior que ou igual a 10%, comum, menor ou igual a 1 e menor que 10%, incomum, maior ou igual a 0,1% e menor que 1%. Raro e muito raro não consta na bula da vacina. Então, as reações mais comuns, tanto de 18 a 59, quanto acima de 60 anos, é muito comum, né? É maior que 10%. Sistêmica, cefaleia e fadiga e dor local. Comum, 1%, maior que 1%, né? E menor que 10%. Náusea, diarreia, mialgia, calafrio, perda de apetite, tosse, artralgia e prurito. Rinorreia e congestão nasal. Local, eritema, inchaço, induração e prurito. E reação incomum, maior que 0,01% e menor que 1%, menor ou igual a 1%. Sistêmico, febre, vômito, exantema, reação alérgica, dor, orofaringe, odinofagia. Espirros, astenia, tontura, dor abdominal, sonolência, mal-estar, rubor, dor nas extremidades, dor abdominal superior, dor nas costas, vertigem, dispneia, edema. Local, hematoma. Então, pessoal, em medicina, nem em saúde, não existe nada inócuo, certo? Se vocês pegarem a bula da dipirona, do paracetamol, que são analgésicos aí vendidos sem receita médica, na bula também vai estar escrito isso, tem reações muito graves, muito mais graves do que essa, inclusive,
que foram faladas aqui. Então não caiam nessa dessas notícias fake news, né, notícias falsas, sem embasamento científico, de que a vacina vai causar determinado tipo de reação, sem ter a certeza na bula, certeza científica do que está sendo notificado, tá? Não existe nenhum medicamento, por mais leve que seja, mais simples que seja, que não tenha reação adversa. Tudo que é medicamento, vacina, pode dar. A gente tem que ver o risco-benefício. Como nós estamos numa pandemia, o benefício é claro, né? Uma doença que se mostra grave e as reações adversas da vacina são mínimas, são muito leves. Não justifica essa teoria de efeito colateral como justificativa para não ser imunizado contra o Covid-19. Então, outra coisa que está lá na bula é que não foi comprovada que quem recebe a vacina vai desenvolver uma doença mais grave. Em animais isso não aconteceu, mas não tem nenhum relato disso em humanos. É aquilo que eu falei na apresentação que eu dei anteriormente a essa, sobre as vacinas, né? O mínimo que devemos saber. Agora nós estamos na fase 4, né? Ou seja, a vacina já foi liberada pelo órgão sanitário do nosso país e daqui para frente podem ocorrer reações adversas não observadas nas fases 2 e 3 e que pode aparecer agora nas fases 4, que a Anvisa vai ficar atenta e as vigilâncias epidemiológicas também de cada município do Brasil também deve estar atenta para estar notificando e fazendo posteriormente notificação à Secretaria Estadual de cada estado e depois para a Anvisa no âmbito federal. Então, quem pode tomar essa vacina? Adultos, a partir de 18 anos. Se a pessoa está com febre no momento da vacina ou nas últimas 24 horas, eles colocam lá essa temperatura aí como febre, maior que 37,5, não deve tomar a vacina. Grávidas não devem tomar vacina por enquanto. Se a pessoa tiver alergia a outras vacinas, ela pode tomar, desde que a alergia não seja relacionada ao componente da vacina, que são esses aqui: hidróxido de alumínio, hidrogênio fosfato de sódio, cloreto de sódio e hidróxido de sódio. Então, está atento para esses conservantes aqui, que é bem raro alguém ter alergia a eles, mas se tiver, avisar para a equipe lá da vacinação. E crianças, né, como eu falei anteriormente, não serão vacinadas por enquanto. Então eu encerro essa apresentação, pessoal, com duas figuras. A primeira aqui do Edward Jenner, responsável pela primeira vacina no mundo descrita na literatura em 1798. Ele observou que trabalhadores rurais que tiveram contato com a varíola bovina, eles não pegavam a varíola mais grave humana. Então, o que ele fez? Ele pegou esses trabalhadores que já tinham, que tiveram, né, a varíola bovina, a varíola formava uma pústula, e pegou essa pústula e injetou numa criança de 8 anos e observou que ela não adoeceu. E mais para frente, o Louis Pasteur ampliou, né, melhorou a técnica da vacina e contribuiu muito para a parte de princípios de esterilização, de higienização, além de vacinação também na medicina. Então, assim, a história nos mostra, né, sempre é bom a gente ver o passado, a gente aprender e ver que a ciência ela vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então, antes da gente acreditar em crendices populares, hoje em dia nas notícias falsas, né? A gente tem que ver na ciência o que tem de embasamento para nós podermos tirarmos nossas conclusões. Então, veja bem, desde o século XVIII que a vacina está ajudando a salvar vidas. Tanto é que o Pasteur tem essa frase: os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Então fica aí
a mensagem que vacina promove sempre a manutenção da saúde, ok? Aqui estão os contatos nossos das nossas redes sociais, do Instagram e o nosso e-mail. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, pergunta, pode mandar lá que a gente vai tentar responder a todo mundo, ok? E só para finalizar, amanhã, se Deus quiser, eu vou tomar a vacina Coronavac, minha primeira dose, ok? Obrigado pela atenção.